mas na hora de pôr na prática, eu percebo que existem algumas questões aí que nos pegam, né? Que a gente acaba deixando, não consegue preencher, e aí a pessoa vem para a supervisão apenas com o relato, né? O relato verbal, ou às vezes algumas anotações daquilo que tem sido as sessões. E nós que somos, né, terapeutas cognitivos comportamentais ou das outras abordagens que vieram a seguir a TCC ou a TC, né, que é a terapia cognitiva, é muito importante que a gente possa, né, trazer isso de uma forma mais clara, fazer, identificar esses pontos, porque isso é crucial no plano de tratamento. Muita gente fala assim, eu, né, não consigo desenvolver um plano de tratamento bem feito, meu tratamento não funciona. Às vezes eu pego lá o livro, leio todas as intervenções e não funciona. Mas é porque muitas vezes nós não fazemos uma boa conceituação cognitiva ou conceitualização cognitiva. Eu tenho dificuldade, pois o professor da minha pós foi muito deficiente nesse quesito. Toda a turma ficou sem entender direito. Pois é, então é isso que acontece. Muitas vezes a gente tem uma aula, às vezes, superficial, que não aprofunda, e para a gente fazer isso também, gente, nós precisamos de ter um caso, né, estudar esse caso e fazendo junto, construindo junto. Então, também, às vezes, é até difícil para o professor trazer de uma maneira clara. Bom, então eu vou compartilhar os slides com vocês, sem muita enrolação, e vamos partir, então, para o que nós viemos, né, estudar aqui hoje. Então, o que é a conceitualização cognitiva ou conceituação cognitiva? Você vai encontrar os dois termos. É uma maneira que a gente tem de organizar todas as informações sobre aquele caso e as nossas ideias, os insights que a gente vai tendo sobre aquele caso, o que a gente está percebendo, né, daquela pessoa, você vai trazer isso de uma forma organizada, de uma forma que eu diria até mesmo didática, que fica mais fácil da gente compreender. E aí, né, justamente o que o Beck, né, já falou para a gente há uns tempos atrás, há mais na superfície do que o nosso olhar alcança. Então, quando a gente faz a conceituação cognitiva, é uma oportunidade de sairmos, né, dessa superfície que a gente não enxerga e aprofundarmos para enxergar mais do que o nosso olhar pode alcançar. Então, isso vai nos ajudar em todos os aspectos do tratamento. Por isso, algumas pessoas me perguntam também na supervisão ou na mentoria, Cleide, quando que eu tenho que fazer a conceitualização cognitiva? Com quantas sessões? Na primeira, eu já começo a minha conceitualização cognitiva. Mas como assim? Eu tenho informações para isso? Nós vamos ver aqui agora que sim. Então, o que a conceitualização ela tem que nortear para nós? Ela vai ser esse mapa que vai orientar o seu trabalho com o paciente. Por isso que eu falei que não é possível você construir um bom plano de tratamento dentro da TCC ou das abordagens afins, né, que vieram a seguir, se você não tem uma boa conceitualização cognitiva ou se você nem tem uma conceitualização cognitiva. Por quê? Dentro dessa conceitualização cognitiva, nós vamos encontrar ali avaliação e diagnóstico, ou seja, né, nós vamos trazer ali coisas que vão confirmando a hipótese diagnóstica, que vão nos ajudando a construir o que esse paciente tem aí, né, de diagnóstico. Dentro da conceituação, também eu vou trazer aí pontos importantes da história pregressa, né, da história de vida, da questão familiar dessa pessoa, dos dados relevantes dessa história. Então, eu preciso prestar atenção em tudo isso para eu traçar esse mapa. Outra coisa muito importante que a conceituação traz, né, aquele diagrama de conceituação, eu preciso ter alguns RPDs, alguns registros de pensamento para eu poder compreender aquela pessoa e caminhar para o passo 4 ali, que seriam as crenças centrais e as crenças intermediárias. Então, basicamente, eu preciso de me atentar para fazer uma boa conceituação cognitiva a esses 4 pontos: avaliação e diagnóstico, história pregressa, as situações que ele apresenta através do RPD para eu identificar pensamentos automáticos, emoções, comportamento,
e as crenças centrais e intermediárias, que vão vir a partir também dessas situações. Então, a conceitualização cognitiva, ou ela é uma formulação de caso, que em outras abordagens que não sejam a TCC, vai fazer o estudo do caso clínico, né? Essa formulação é uma formulação que todas as abordagens devem fazer, o estudo do caso. Porém, no caso da conceitualização cognitiva, nós estamos falando de uma formulação de caso teórica, que eu estou pegando, né, a teoria da TCC, o modelo cognitivo, para traçar essa foto do meu paciente. Né? Quando eu olho para a conceitualização cognitiva, eu estou enxergando ali aquela pessoa que eu estou atendendo, tá? E aí, gente, nós vamos ter também que prestar atenção, né, que ali vai aparecer dados muito importantes para, né, que a gente identifique quais são os sintomas, né, a queixa dessa pessoa. Eu vou acolhendo tudo isso para, enfim, traçar esse momento aí de tratamento. E como eu falei anteriormente, isso acontece desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com o paciente. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Gente, quando vocês tiverem pergunta ou algum comentário, vocês podem escrever aí no chat também, tá? E se alguém tentar entrar e eu não ver, e vocês estiverem vendo, vocês me avisem aí, porque às vezes eu fico tão entretida aqui em fazer a aula para vocês que eu não consigo observar, tá bom? Bom, então, para a gente poder mais uma vez, fortalecer isso aí, nós vamos precisar entender que essa conceitualização, ela é uma bússola para nós, a bússola do caminho que eu vou percorrer. E aí, quando a gente fala dessa bússola, nós vamos ter aqui, os acontecimentos, tá? Acontecimentos ambientais, né? Que está em torno, que são as situações, os pensamentos, né? A cognição aí dessa pessoa, os afetos e comportamentos que vão me fazer chegar até as crenças e os esquemas dessa pessoa, tá? Bom, e aí nós vamos aqui um pouquinho para frente. Para eu poder traçar o plano de tratamento, eu preciso percorrer cada uma dessas setinhas aqui. Então, primeiro, para eu ter um plano de tratamento assertivo, eu preciso de hipóteses desse trabalho, né? E as hipóteses desse trabalho, elas vêm a partir do diagnóstico ou dos sintomas que essa pessoa está apresentando, a influência do ambiente, né? A interação dela com o meio, dentro do desenvolvimento também. Como que foi o desenvolvimento dessa pessoa a partir do ambiente? As queixas situacionais que ela está trazendo nesse momento. Então, toda vez que uma pessoa chega para uma sessão terapêutica, né, com a gente, com o psicólogo, ela traz uma queixa, ela traz uma demanda. Mesmo que isso não seja tão claro para ela, porque ela veio quando, né, alguém a convidou, então a gente vai ver que alguém intimou, né? Falou assim: não, você tem que fazer terapia, você tem que procurar o psicólogo. Muitas vezes acontece dessa forma, né? Por isso a pessoa chega lá para a gente. A gente precisa compreender o quê? Que ela tem uma queixa, que ela tem um problema que é dela. Né? E que isso vai apresentar ali em alguma sessão, e principalmente na primeira sessão, a gente tem que estar atento a isso. Também precisamos ficar atento aos fatores biológicos, genéticos, médicos. Por isso, na primeira entrevista, temos que investigar a origem familiar, se tem algum problema na família. Genético, né? Alguma questão tanto emocional quanto física, as medicações que essa pessoa toma, né? Nós vamos observar também os pontos fortes e os recursos que essa pessoa está trazendo, né? O que ela traz dela mesma que pode ajudá-la a vencer esse processo dela. E aí nós vamos, a partir também, desde a primeira sessão, eu já começo a observar os pensamentos automáticos, as emoções, os comportamentos, né, que essa pessoa traz.
e os esquemas subjacentes, aquilo que está, né, ali mais próximo para a gente poder verificar. Bom, então, dentro disso é que nós vamos descomplicar essa questão da conceituação cognitiva, tá? Então, como que nós vamos descomplicar isso? Dentro dessa dinâmica aqui. Então, uma vez que eu falei para vocês que a conceitualização, ela é a foto do seu paciente, o que que tem que ter nessa foto, tá? Para eu poder enxergar essa pessoa. Então, a gente precisa, nessa foto, já desde a primeira sessão, ter ali, né, nos nossos registros, qual que é a meta desse paciente, qual que é a meta terapêutica, onde que ele quer chegar, quando a gente der alta para ele, como que ele imagina estar. Então, a gente tem que ter essa meta terapêutica, tá? Que é diferente da queixa. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. A queixa é o problema, é o sofrimento dele naquele momento. Então, por exemplo, a queixa são sintomas de ansiedade, sudorese, insônia, preocupação, enfim. E aí nós vamos perceber assim, e qual que é a meta dele? A meta é justamente ele ficar livre ou ele saber administrar esses sintomas, tá? Para isso, a gente vai precisar também entender quais são as situações específicas, né? Quando que isso acontece, como que isso acontece. Então, a gente vai utilizar, né, do registro de pensamentos para poder trazer isso daí. Mas na primeira sessão, no discurso dele, quando eu já tenho um raciocínio clínico apurado e quando eu já estou bem atento, né, ao modelo cognitivo, eu já consigo perceber no discurso dele da primeira entrevista o que são as situações, o que são os pensamentos que normalmente ele traz, as emoções, o que ele faz, né, as ações. E aí, o significado do pensamento automático pode ser que na primeira sessão a gente não consiga identificar, mas nos primeiros momentos a gente vai conseguir, tá? E aí nós vamos criando uma hipótese diagnóstica, né? O que que pode ser isso? O que que pode ser que está acontecendo? Então, eu quis trazer até de uma forma mais divertida para vocês, colorida, porque quando a gente vê aquele diagrama, né, todo em preto e branco lá do livro, parece que dá uma. Meu Deus, eu vou ter que preencher tudo isso. De onde que eu vou tirar essas informações? Então, isso tem que ser dinâmico para a gente. Isso tem que ser algo interessante, porque à medida que eu vou preenchendo cada tópico desse, eu estou conhecendo o meu paciente, eu estou identificando o que que ele está trazendo, o que que ele precisa, e aí eu vou traçar também as minhas metas com ele, né? Qual a meta e qual o caminho que eu vou percorrer com ele. Então, para a gente fazer isso de uma forma prática, né? Quem me conhece aqui, já me acompanha e faz minhas aulas, sabe que aqui é 20% teoria e 80% prática, né? Então, nós vamos fazer o caso Paulo, que é um caso, né, que eu retirei de alguns manuais, né, que a gente tem de estudo para treinar psicólogos, exatamente, para poder ilustrar isso daqui, tá bom? Então, nós vamos conhecer agora esse caso Paulo e nós vamos colocar esse caso dentro da conceitualização, para vocês observarem passo a passo como que isso é feito. Então, nós vamos começar aqui a narrativa. Caso Paulo, essa narrativa é feita por ele mesmo. Acordei às 6h30 com um aperto no estômago. Sabia que tinha que começar minha palestra às 9h. Minhas notas. Onde coloquei minhas notas? Oh, meu Deus, não consigo encontrar minhas notas. E sem as minhas notas, jamais vou ser capaz de fazer essa palestra. A última vez que eu peguei as minhas notas foi no andar de baixo. Elas devem estar lá. Tenho certeza de que não vou conseguir, tenho certeza que vou. Peraí, acho que eu cortei um pedacinho aqui. Tenho certeza de que com elas vou conseguir tomar o café da manhã, porque provavelmente vou vomitá-lo na primeira fila de minha conferência. Uau, isso seria realmente constrangedor.
As pessoas, na verdade, iriam achar que eu não consigo falar em público. Como vou conseguir que me escutem depois de terem visto que eu sou tão fraco e nervoso? Não vou ser capaz de fazer o meu trabalho. Posso correr o risco de parecer tão tolo diante do mundo. Acho que vou entrar em pânico na hora. Como vou enfrentá-los no dia seguinte, na próxima semana? Não estou pronto para fazer isto e não creio que possa fazê-lo. Então, vou telefonar para o meu colega e lhe pedir que faça a palestra dessa manhã sem mim. Enquanto estou ligando, sinto uma sensação estranha. Minha visão parece estar me escapando. Não consigo enxergar. Como conseguiria ler minhas notas se isto me acontece durante a minha palestra? Já tenho que dar essa palestra. João tem que dar essa palestra no meu lugar. Da próxima vez, vou me sentir melhor. Bus. Aí agora vem, né? Isso foi o relato dele. Aí agora vem por que ele buscou o atendimento. Então, ele buscou o atendimento em virtude da insuportável ansiedade que ele diz sentir a cada vez que imagina palestrando, principalmente quando sua audiência é de profissionais qualificados. Embora tenha evitado a maioria dos convites por temer não ser competente ou de vir a sofrer críticas, seus amigos seguidamente lhe dizem que não há razão para tanto. Afirma que, fora essa dificuldade, se considera uma pessoa normal. Tem um ótimo relacionamento familiar, sendo uma pessoa de hábitos simples e que gosta de atividades em que fique em casa. O paciente procura evitar ir a coquetéis e a festas de confraternização com seus colegas de trabalho, pois geralmente sente-se. Espera aí que saiu aqui. Pois geralmente sente-se ansioso em meio à multidão. Em tais situações, não consegue comer tipo de comida que seja oferecida, tampouco beber algo, mesmo que sinta fome ou sede. Tá? Então já vai aí degustando esse caso, o relato dele, como que ele chegou no consultório, o que que ele relatou lá também. Paulo é filho único de pais religiosos, os quais sempre foram bastante empenhados no sentido de agradar os outros e não dar motivos para a comunidade criticá-los. Por isso, sempre foi muito cobrado quanto ao seu comportamento, desempenho escolar e círculo de amizades, por ser considerado o primeiro aluno da classe. Certa vez, foi motivo de chacota por ter errado um cálculo no quadro negro, situação esta que considera até hoje traumática. Então, gente, nós vamos agora, né, pensar nesse caso Paulo na conceitualização cognitiva. Aí eu gostaria, né, de ver aí quem ouviu esse caso, o que percebeu aí já no chat, né? O que vocês colocariam desse caso na conceitualização cognitiva? Será que a gente já tem alguma coisa interessante para a gente poder preencher essa conceitualização cognitiva, né? O que vocês acham aí? Já deu para perceber nesse relato dele o que a gente poderia trazer para a conceitualização cognitiva ou não? Vamos lá, quero ver vocês participando também. A Deidre falou aqui que tem a história pregressa, né? O que mais aí que vocês perceberam? Que dá para a gente tirar ali daquele registro todo que foi feito, né, sobre ele.
Vamos lá, pode escrever aí sem medo de errar, gente. Aqui nós estamos entre pares, né? Estamos aqui para trocar experiência, para poder fortalecer a nossa prática clínica, né? Não precisa ter medo de errar, né? Nós estamos para crescer juntos aqui. A Eliane colocou as emoções. Que emoções, Eliane, que você percebeu lá do Paulo? Comportamento evitativo, ela colocou ali, a Eliane. A queixa de ansiedade, a Deidre colocou. Vamos lá, pessoal, participa aí. O que mais que vocês perceberam do Paulo? Medo, né? A Eliane falou ali. Mais alguém? Crenças de desamparo, a Sabrina colocou. Pensamentos de incapacidade. Bastante coisinhas, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui para a gente poder ir encaixando isso dentro da conceituação, ok? Então, eu vou fazer aqui, né, mais ou menos como eu me organizo para fazer. Vou compartilhar, né, a minha organização para fazer a conceitualização cognitiva. Então, geralmente, eu faço um resuminho ali da pessoa, né? Dos dados mesmo dela. Então, a pessoa, no primeiro dia que ela chega no meu consultório, eu quero saber a idade, eu quero saber se é casado, se tem filho, né? Aqueles dados gerais para eu fazer esse resuminho. Então, o Paulo tem 30 anos, ele é médico, patologista, casado e com um filho. Ele tem avançado muito na carreira, tá? Ele já tem publicado aí alguns diversos artigos científicos em revistas e de renome internacional, tendo em vista a qualidade de seu trabalho, que ele está sendo convidado para fazer palestras em conferências e para ministrar aula. Isso tem ocorrido nos últimos 2 anos, com um aumento significativo dos convites nos últimos 6 meses. Então, aqui é o contexto, né, o resuminho ali do Paulo, quem que é o Paulo, para a gente poder entender. E aí, de acordo com aquele... Gente, tem alguém com o microfone aberto. Gentileza fechar para não ficar dando esse barulhinho, tá bom? Aí eu já coloquei aqui agora. Não sei se tem mais alguém. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo entrar, tá, gente? Não achei que não, Nasli. Deixa eu interromper aqui para ver se vai aparecer. Tem mesmo não. Então, vamos lá, né? Já falei aqui o resuminho dele, e aí, de acordo com o relato dele, eu fui construindo isso aqui, ó. Situação. O que ele relata lá no início do caso? É um acontecimento, é uma situação. Ele tinha uma palestra às 9 da manhã, né? Essa situação gerou para ele um desconforto, né? Uma sensação desconfortável. E essa sensação desconfortável, conforme o relato dele, né, ele começa falando: sem as minhas notas, jamais vou ser capaz de fazer a palestra. Esse sem as minhas notas aqui, na verdade, não é a emoção. Isso aqui é o pensamento dele, que está causando esse desconforto, tá? E aí, ele também é porque eu dupliquei aqui, ó, e não troquei, tá, gente? Mas a emoção dele, na verdade, né, que ele apresenta ali, é aquela apreensão, uma ansiedade que ele relata. E o pensamento está lá em cima, que é o mesmo que eu repeti aqui. O pensamento central ali, que sem as notas, ele não vai ser capaz de fazer essa palestra.
Aí, o que que eu posso entender das sensações que ele relata lá? Ele fala que ele está com uma sensação estranha. Depois, mais abaixo, ele fala que ele está com uma visão que está escapando, ele não está enxergando. Ele relata muito essa questão do aperto no estômago, desse desconforto abdominal, né? Então, Passa direto ou vira pra frente? tudo aqui é bem característico, gente, de um quadro de Ainda falou do ansiedade. clube. Gente, alguém desliga o microfone aí, por favor? Não tá, eu não estou vendo quem que é, não, mas tem alguém com o microfone aberto. Então, voltando aqui ao raciocínio. Situação, palestra pela manhã. Pensamento automático. Perdi as minhas notas, né? Se a gente voltar lá no caso, tem até mais. Perdi as minhas notas, sem as minhas notas eu não vou conseguir. Né, tudo muito difícil ali, eu jamais vou ser capaz de dar essa palestra. E aí vem logo a emoção. A emoção, vamos ignorar essa que eu deixei aqui, porque a emoção é a ansiedade que ele está trazendo ali. A questão física, né, que são essas sensações no corpo que ele tem. Então, isso aqui faz parte para a gente poder montar a conceitualização. E o que nós temos do lado de cá? O significado desse pensamento automático. Né? Se o pensamento diz que ele jamais vai ser capaz de fazer a palestra sem as notas, o que esse pensamento significa? Né? Significa incapacidade, né? Então, ele tem um pensamento aí de incapacidade, significa que ele é incapaz, né? Então, talvez se a gente quisesse colocar de uma forma mais direta, a gente já podia colocar assim: sou incapaz, tá? Que é o significado, é o que ele está dizendo ali, que sem as notas dele ele não é capaz. E aí, o que é o comportamento e a estratégia que ele tem para lidar com isso, com esse desconforto dele? Então, ele utiliza a evitação, né? A fuga disso daí. Aí, o que ele faz? Ele vai telefonar para o colega para pedir para o colega fazer a palestra para ele. Então, aqui a gente podia dizer que realmente é uma fuga, tá? Porque existe aí uma diferença entre a evitação e a fuga. O que seria a evitação? Ele evitaria, né, ou se esquivaria de assumir a palestra. Aqui ele já assumiu a palestra, só que ele não consegue ir, então ele foge daquela situação que ele já se comprometeu de ir, né? Então, a estratégia dele é fugir. Até aqui, tá claro, gente? Responde aí para mim no chat, tá ok? Tá dando para vocês visualizarem realmente, né, o caso? Tá fazendo sentido para vocês? Sim, né? Tá dando para contextualizar aí com o caso e a conceitualização. Bom, aí nós vamos passar aqui para outra parte da conceitualização. A outra parte aqui da conceitualização que nós temos lá no diagrama é o quê? Dados relevantes da história. Às vezes, o supervisionando, ele chega para mim, eu pergunto assim, quais são os dados relevantes da história? Aí ele conta a história da pessoa toda. Ah, porque o pai e a mãe separou, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí o cachorro foi atropelado, e ele mudou de casa não sei quantas vezes. Isso não é dados relevantes, isso é a história. O que é dado relevante da história? São os pontos que são hipóteses, né, de ter desencadeado alguma das crenças que aquela pessoa está trazendo. Então, no caso do Paulo, né, nós temos alguns dados. E não necessariamente esses dados são negativos. Por exemplo, ele é o filho único. Não quer dizer que isso seja negativo, tá? Ele é o primeiro aluno, foi o primeiro aluno da sala, tá? O que isso diz? Então, nós vamos entender daqui a pouco. Aí nós temos ali que ele foi motivo de chacota,
Ele foi zoado lá na sala de aula quando ele errou um cálculo. Então, não precisa de eu colocar aqui que foi quando ele errou um cálculo. Eu vou colocar que ele foi motivo de chacota, que ele já foi, né, não foi levado a sério aí pelos... Aliás, desculpa, ele foi zoado aí na sala de aula, o bullying, né? Ele teve um bullyingzinho lá na sala de aula. E aí, a gente vê que ele vem de uma família de pais religiosos e rígidos. Qual o problema de ser religioso, Cleide? Não, não tem nenhum também, né? A pessoa pode ser religiosa e rígidos, mas aí a gente vai ver o que isso colabora para as crenças que esse paciente apresenta, tá? Também, essa família, eles tinham, né, essa questão de agradar os outros, a família dele, e não ser motivo de crítica, se preocupavam com as críticas alheias. Então, vejam que nesse varalzinho aqui, a gente foi extraindo, né, nesses balõezinhos que eu coloquei aqui, nós fomos extraindo aqueles dados que ele relatou no final da história pregressa. Então, isso, gente, que é dados relevantes da história dele, tá bom? Então, entrando aqui agora, né? Então, entrando aqui agora, para avançarmos um pouco mais, nós vamos aqui para as crenças centrais, né? Então, diante desse relato do Paulo, nós vamos começar a pensar aí na hipótese ou na inferência de alguma crença. Então, o que são as crenças? Vamos recapitular as crenças centrais. Elas são as cognições mais profundas sobre o outro, sobre o futuro, que ativam os pensamentos automáticos diante das situações. Pensamento automático, a gente já percebeu lá, não vou ser capaz sem as minhas notas, eu não vou conseguir, eu vou passar mal, né? Eu não vou conseguir tomar café. Então, tem vários pensamentos lá automáticos no relato que eu trouxe para vocês, que a gente vai poder perceber o que nesses pensamentos tem de comum que podem nos levar ao caminho de uma crença, que são essas ideias, os conceitos enraizados, né? A raizinha ali da árvore, fundamentais sobre a própria pessoa, sobre o mundo, né? E sobre o futuro. Então, isso aí a gente tem que ter clareza também. Às vezes a pessoa já na primeira sessão, ele já quer descobrir a crença central. Não, na primeira sessão a gente vai ter hipóteses, né? Nas primeiras sessões dessa crença, partindo do pressuposto desses pensamentos automáticos, né? Daquilo que a pessoa está nos trazendo ali. Então, aqui eu coloquei, agora eu quero a participação de vocês. Diante dos pensamentos do Paulo, né? Nós podemos pensar em crença de desamor, ou de desvalor, ou de desamparo. O que vocês acham? Vou voltar lá no relato para a gente poder ver alguns pensamentos dele, para ver o que vocês vão identificar aí, tá? Então, ó, esse vermelhinho tudo aí são pensamentos dele. Ó. Minhas notas, onde coloquei minhas notas? Oh, meu Deus, não consigo encontrar minhas notas. Sem as minhas notas, jamais vou ser capaz de fazer essa palestra. A última vez que peguei as minhas notas foi no andar de baixo, elas devem estar lá. Tenho certeza de que sem as minhas notas, não vou conseguir tomar café da manhã, porque provavelmente vou vomitá-lo na primeira fila da conferência. Uau, isso seria constrangedor. Tudo isso aqui é passando pela cabeça dele, tá, gente? Então, temos os pensamentos que são mais quentes e temos os pensamentos gerais aí que vão passando. Então, ele de novo fala aqui, ó, não vou conseguir falar em público, as pessoas devem ter visto, né? Se eu como vou conseguir que me escutem se elas notarem que eu vou estar nervoso, né? Que sou fraco e nervoso. Então, ele está trazendo aí os pensamentos. Depois ele fala: não vou ser capaz de fazer meu trabalho. Posso correr o risco de parecer tão tolo diante do mundo, né? Acho que vou entrar em pânico na hora.
Como vou enfrentá-los no dia seguinte ou na próxima semana? Não estou pronto para isto. Não creio que possa fazê-lo. Então, olha, tudo pensamento que ele está trazendo ali. Como conseguiria ler as minhas notas se isso acontecesse durante a minha palestra? Quando ele pensa, né, ele percebe que ele não está conseguindo enxergar. Então, vamos aqui para o chat agora, tá? O que que vocês acham que pode ser a crença dele aí? Está mais relacionada à crença de desvalor, né? A crença de desamor ou a crença de desamparo. Desamparo e incapacidade é a mesma coisa, tá, gente? A Sabrina acertou, né, Sabrina? Parabéns. Sabrina já tinha colocado aqui, crença de desamparo, que são as crenças de incapacidade. E aí você percebe que essa incapacidade, ela gira em torno da questão funcional lá de desempenhar a palestra, mas também gira em torno dele mesmo, dos próprios sintomas físicos, de ser fraco, né, de ser nervoso, de estar nervoso, de não conseguir controlar essa questão da visão, né, de não enxergar, de sensação estranha, de vomitar. Então, ele traz aí uma vulnerabilidade, né, tanto na questão de desempenho social ali, fazer a palestra, no desempenho acadêmico, digamos assim, quanto no desempenho pessoal, social, da questão sintomática dele, que ele não consegue desenvolver bem, tá? Então, faz bastante sentido ser uma crença de incapacidade, e não, por enquanto, não de desvalor, né? Ele não acha que ele é um nada, porque ele, no relato lá para o psicólogo, ele fala assim, fora isso, eu sou uma pessoa normal, né? Eu tenho uma família, eu tenho uma profissão, então ele não se desvaloriza como pessoa, mas ele tem uma questão de incapacidade, de não ser capaz. O tempo todo ele está dizendo isso, que ele não é capaz, né? Não é capaz de controlar os sintomas, não é capaz de apresentar sem as notas, não é capaz de ir para essa conferência, então é mais da incapacidade, tá, gente? Fez sentido para vocês aí, quando eu falei? Ah, ok. E aí, nós vamos caminhando aqui mais um pouquinho. E nesse pouquinho que a gente caminha, a gente vai encontrar aqui as crenças regras, tá? Que a gente tem também na conceitualização cognitiva. Então, o que é crença regra, ou crença intermediária, ou pressuposto subjacente? Você pode encontrar qualquer um desses termos que quer dizer a mesma coisa. Então, pegando essa metáfora da árvore, a crença central, raiz, aquilo que está mais profundo, que às vezes, né, não está explícito, está guardadinho ali para a pessoa. De vez em quando alguma raiz vem para fora, mas o habitual é ela ficar lá dentro, escondidinha, que são as crenças nucleares. E no caso dele, é uma crença relacionada à incapacidade, tá? As crenças são relacionadas à incapacidade. Aí nós vamos ter o tronco, né? Esse daqui é até tortinho, o tronco da árvore, que são essas crenças regras ou intermediárias. Por quê? Elas estão entre a raiz e os pensamentos, que a gente pode ver que os pensamentos eu simbolizo com os galhos, né? Então tá ligada aqui aos galhos. E aí, geralmente, essa crença regra é já que, né, eu não consigo apresentar, eu devo pedir o meu colega que apresente no meu lugar, né? Se eu perdi as minhas notas, então eu não vou conseguir apresentar, então eu não vou conseguir falar, eu vou passar mal na hora. Eu estou tão nervoso, né, a partir dessa perda. Então, o que é a crença regra? É uma regrinha que a gente usa muito isso aqui para explicar. O se então. Se eu não sou amado, então devo ser bonzinho, tá? Se eu não valho nada, então eu devo me esforçar mais do que as outras pessoas para valer alguma coisa. Enfim, a pessoa ela vai estabelecer essa regra para dar sentido e sustentação e continuidade para as crenças centrais. E essa crença intermediária, ela normalmente ela caminha também
para os pensamentos automáticos, né? Que vai trazendo aí nos pensamentos, e ela caminha também para um tipo de, que a gente chama de comportamento, né? De estratégia comportamental. Então, dentro desse caso Paulo, a gente percebe que ele usa a estratégia de evitar, né, e de fugir. Então, já que eu não estou com minhas notas, que eu não vou conseguir, então eu peço fulano para apresentar e eu fujo dessa situação e eu vou me sentir melhor com isso. Então, isso é uma estratégia dele, baseada nessa crença, nessa crença regra. Já que eu sou incapaz, já que eu não consigo, já que eu não vou me sair bem, devo colocar outra pessoa. Ou então não vou apresentar essa palestra. E aí a gente vai perceber, no caso do Paulo, que isso não é só na palestra. Vejam que lá existem outros momentos que ele também evita, tá? Vamos ver aqui, ó, no finalzinho do relato dele, que quando ele fala que ele buscou atendimento em relação à ansiedade, quando ele está palestrando e tal, tal, aí depois ele fala, fora essa dificuldade, ele se considera uma pessoa normal. Só que aí, dentro desse normal dele, ele começa a falar que ele tem um ótimo relacionamento familiar, mas ele prefere ficar onde? Em casa, né? Ele procura evitar o quê? Coquetéis, confraternizações com os colegas de trabalho. Por quê? Porque ele se sente ansioso em meio à multidão. Isso aí é outro alerta que a gente tem que ter. Ele está me trazendo uma situação, uma queixa com relação à apresentação, né? Em público, em palestrar. Mas aí, quando ele vai falando um pouco mais, aí eu tenho que ter o quê? Uma escuta ativa e um raciocínio clínico para me poder fazer essa ligação, tá? E aí, nessas situações, o que acontece com ele? Ele não consegue comer alguns tipos de comida, né, que é oferecida, e nem beber. Mesmo que ele está com fome, mesmo que ele sinta sede. Falar nisso, deixa eu beber minha água. Então, percebe aqui que isso aqui vai dando uma continuidade ao comportamento, à regra que ele estabeleceu, já que eu posso passar mal, que, né, as pessoas vão me ver, que vai ter uma multidão lá. É melhor eu evitar, é melhor eu ficar em casa, né? Eu evito ir nessas situações e me expor a essas situações sociais. Gente, está fazendo sentido? Vai colocando aí. Se tiver alguma pergunta, tá? Também pode perguntar. E aí, gente, nós chegamos, então, né, dentro desse caso, Paulo, juntos, né, pensando aí no desamparo e pensando que as regras dele estão relacionadas, né, as crenças, regras, à evitação, né, à fuga, a não enfrentar. Então, lembrando que ela confirma a crença, porque cada vez que ele não enfrenta, aí quem trabalha, né, já com ansiedade sabe disso, que ele não enfrenta, aquilo se torna maior para ele, porque aquilo só vai, a ansiedade só vai reduzindo a partir do enfrentamento. E ele não está enfrentando, então a coisa vai piorando, vai se tornando pior, tá? Agora, nós vamos pensar, então, como nós vamos tratar o Paulo, né? O que seria o tratamento do caso Paulo? Mas antes de passar para isso, vamos interromper aqui mais uma vez, vamos ver aí quem está na sala e vamos trazer aí os comentários de vocês, ok? Alguém aí quer fazer alguma pergunta, né? Está entendendo? Já tem costume de fazer conceitualização, né? Quem tem dificuldade de fazer? Como que percebeu isso através do relato do Paulo? Fez, né? Tornou-se melhor para você? Comenta aí para a gente saber, para me ter o termômetro aqui, se eu preciso reforçar alguma coisa. A Deide falou que está achando clara, muito clara a explicação. A Paloma, estou ainda estagiando no novo período, está muito rico, que bom.
E aí, gente, o que que enriquece a nossa conceitualização cognitiva? O que que me ajuda a construir esse raciocínio clínico, esse entendimento da pessoa, né? A Sabrina falou que está muito bom, que está fazendo sentido. O que, que me faz enxergar e mapear esse paciente através da conceitualização cognitiva? É justamente o modelo cognitivo. Então, eu sempre falei isso nas minhas aulas da graduação, da pós-graduação, nas mentorias, nas supervisões. A gente tem que internalizar o modelo cognitivo. E é por isso que eu gosto muito desse livro aqui, não sei se vocês já conhecem, né? Experimentando a terapia cognitiva comportamental de dentro para fora, que é um manual de autoprática e autorreflexão para terapeutas. Ou seja, eu preciso de estar, eu falo isso nas minhas aulas, né? Transpirar, respirar, expirar, né? Sentir o modelo em mim. Então, eu preciso aplicar também em mim esse RPD, eu tenho que identificar o que é pensamento, né? Eu estou aqui nessa aula, quais são os pensamentos que eu estou tendo, as emoções, né? Como que eu estou me comportando, eu estou realmente participando. Então, assim, a gente vai avaliando a gente mesmo a partir do modelo cognitivo. E aí você vai compreender melhor o paciente. Então, o raciocínio clínico, ele parte da gente mesmo. Eu lembro quando eu conheci a TCC, né? Eu tinha uma amiga que já tinha feito um curso, e aí ela trabalhava no mesmo consultório que eu, aí ela começou a me falar, e eu comecei a gostar muito disso, e ler algumas coisas, e aí quando eu ia fazer supervisão com ela, aí ela falava comigo assim, Cleide, presta atenção, o que que passa aqui na sua cabeça? E às vezes a gente encontrava no consultório, né? Aconteceu alguma coisa, e ela fazia assim para mim, eu já falava assim, tem que ver o que está passando na minha cabeça nesse momento. Então a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Não é só no momento que eu estou ali com o paciente ou que eu vou fazer essa conceitualização cognitiva. Eu tenho que ter uma intimidade, né? Com o modelo, né? Porque ele estando ali íntimo comigo, eu consigo fazer esse raciocínio mais facilmente, entender que separando ali as casinhas, né? As gavetinhas, a gavetinha das emoções, a gavetinha ali dos pensamentos, a gavetinha do comportamento, e para chegar aí no que a gente, né, a cereja do bolo, que são as crenças, para fazer a reestruturação. O modelo fica tão empregado que é sem esforço a autoobservação, exatamente, né? A Deide trouxe aí uma contribuição. À medida que você vai pensando nisso, você já vai tendo, né, isso impregnado em você, você já consegue se observar diariamente. A Juliana está me perguntando, a conceitualização é ponto de partida desde qual idade? Todas as idades. Só que aí, Ju, você vai ter que adaptar. Por exemplo, para a criança, né? A gente faz também a conceitualização daquela criança. Por quê? Aquela criança, ela tem dados pregressos, né? Ela tem família, ela tem algumas coisas que são relevantes na história dela, desde a gestação da mãe, quando a gente faz a anamnese lá, a gente já observa isso. Essa criança, ela vai apresentar também comportamentos, né? Ela vai apresentar emoções. O que vai ficar mais difícil na criança é a parte da cognição, porque a partir dos 7 anos a gente já consegue ter, né, uma cognição que começa a estar mais visível ali de pensamentos e tudo mais. Antes dos 7 anos é mais difícil da gente conseguir identificar pensamentos e crenças, tá? Provavelmente a gente vai ficar com essa parte que a gente está dizendo aqui: emoções, comportamentos, reações físicas e os dados relevantes da história dessa criança. Mas não é impossível também, porque essa criança ela já traz ali alguns pensamentos e as situações que incomodam ela, tá? Então, qualquer idade é possível você fazer, sim, a conceitualização cognitiva. Lembrando disso, que os casos dos menorzinhos a gente vai identificar melhor são justamente as emoções, comportamentos e os dados relevantes da história, porque também a criança ainda não fechou esse ciclo das crenças, né? Porque ainda ela está em construção dessa parte cognitiva, ok?
Até aqui, gente, tudo bem? Então, vamos para o modelo de tratamento, ok? O que a gente poderia aplicar aqui a partir dessa conceitualização? Então, ficaria mais fácil para a gente pensar nesse tratamento. E aí eu quero também trazer outra coisa que acontece muito na supervisão. A pessoa chega e me pergunta, Cleide, qual técnica que eu aplico para esse paciente? Né? Quais as técnicas que eu vou usar para ele conseguir vencer isso? Então, a gente não pode ser, gente, um psicólogo tecnicista, tá? As técnicas, elas nos auxiliam, mas primeiramente, eu tenho que ter esse raciocínio clínico e desenvolver essas habilidades e competências. Então, a gente vai ver aqui, ó, que eu montei aqui para o caso Paulo, né, para a gente perceber, mas isso não é só para o caso Paulo. Por isso que quando a gente faz uma supervisão baseada em evidências, em desenvolver as nossas competências, a gente vai perceber que através de um caso, um plano terapêutico de um caso, eu vou conseguir adaptar isso a vários casos. Por quê? Porque eu preciso só de fazer o raciocínio, né? Não só, né? Que o raciocínio clínico é muita coisa. Fazer o raciocínio clínico aplicando esse plano de tratamento. Então, o plano de tratamento, ele começa com a investigação, né? Com aquele momento em que a gente está entrevistando a pessoa. Primeira coisa da investigação é a entrevista. Né? É você explorar ali detalhes dos sintomas, dos gatilhos, do impacto que aquilo traz, né, na vida da pessoa, situações, desde quando, fazer uma entrevista, seja ela estruturada, semi-estruturada ou até mesmo livre, mas de forma que você consiga compreender esse paciente numa questão de investigação. Você, como detetive, você está ali procurando, né? Deixa eu só admitir aqui. Então você está procurando entender o que aquela pessoa veio, por que ela veio, né? E o que ela está trazendo ali. A partir da segunda sessão, eu já posso utilizar, né, baseado nesse relato que ela me fez, nos sintomas que ela me trouxe, eu posso já fazer o uso de escalas ou questionários, que são ferramentas que vão me ajudar a investigar mais ainda esses sintomas, a intensidade desses sintomas, quantificar isso daí. Então, eu posso usar, por exemplo, no caso do Paulo, eu usaria a escala de ansiedade, né, de Lebutz. Então, você pode usar essa escala, mas você pode usar outras também, para você fazer uma comparação. Além da de ansiedade, eu posso usar uma outra de ansiedade generalizada, eu posso usar alguma escala de depressão, alguma escala de estresse. As meninas que fazem parte aí, que são minhas alunas do TAP, né, da mentoria, a gente tem uma apostila com algumas escalas que eu selecionei, né, que elas ganham lá de bônus para poder fazer essa investigação. Então, quando você recebe um paciente, você percebe assim que tem, às vezes, algum sintoma relacionado a trauma, né? Alguma coisa marcante na vida, você pode usar uma escala de TEPT para você identificar sintomas de TEPT, se realmente existiu aí uma questão de trauma. Então, dentro das sessões iniciais ainda, né, a gente conta a primeira sessão da entrevista e ainda durante umas 2 ou 3 sessões iniciais, eu posso utilizar essas escalas para poder avaliar melhor esses sintomas. Bom, para todo tratamento, seja do Paulo ou de qualquer outro paciente, você vai utilizar isso aqui. Por isso que eu estou falando, a gente precisa aprender a desenvolver essa competência de TCC, de terapeuta cognitivo, ou mesmo que você seja de outra abordagem, né? Que não é diretamente a TCC clássica, mas você entender que passa por esse viés aqui, investigação, que é entrevista e escala. Depois nós vamos para a psicoeducação. A psicoeducação, para todos os pacientes, a gente vai trazer o quê? O modelo cognitivo. A gente precisa explicar para esse paciente o que ele está nos contando tem uma relação.
né? Os pensamentos se relacionam com as emoções, com os comportamentos, e que isso, né, tem a ver com as situações gatilhos que ele tem passado. Então, no caso do Paulo, eu usaria aquela situação que ele narrou lá dentro do para explicar ele dentro do modelo. Então, Paulo, você me disse que você tinha uma apresentação de uma palestra no tal dia, às 9 horas, né? E aí, essa apresentação te gerou aí um desconforto, né? Você se sentiu ansioso, né? Mas não foi por causa da palestra, foi porque eu perdi as minhas notas. Então a situação é perdi minhas notas para apresentar a palestra. Então a gente vai junto com a pessoa apresentando o modelo cognitivo, trazendo a própria história dela ali. Né, trazendo as coisas que ela trouxe para você na primeira sessão, porque aí ela vai compreender melhor o modelo cognitivo. Existem várias formas de você psicoeducar um modelo, e a gente sabe que a psicoeducação ela tem que variar de acordo com o paciente mesmo, porque tem pessoas que vão ter um raciocínio mais rápido para compreender, outros não, ou um tem um raciocínio mais concreto, outro mais abstrato. Então, você vai psicoeducar de forma que essa pessoa compreenda o modelo e utilize ali os exemplos da própria relato dela para ela compreender. Eu normalmente faço assim, gente, eu utilizo o exemplo dela e utilizo um exemplo fora dela. Falo assim, agora eu vou falar um exemplo que não tem nada a ver com você, só para você poder perceber como que esse modelo, né, se apresenta para nós, tá? Então, a partir daí que eu faço essa psicoeducação, eu já fico mais à vontade para poder passar aí um plano de ação para esse paciente, né? E a gente tem tirado, tá? Vocês psicólogos que estão aí comigo, nós temos tirado esse termo tarefa de casa, exercício para casa, porque às vezes a pessoa interpreta isso de uma forma negativa. Então, nós estamos usando o termo plano de ação. Qual é o plano de ação a partir que a pessoa já conhece o modelo cognitivo? É o RPD, né? É o registro de pensamentos disfuncionais. Então, ela vai registrar, ela registra pensamentos, tá? Ela registra as emoções, as situações, e mesmo que ela tenha, né, às vezes uma coisa assim, né, não consegui preencher tudo, não entendi o que é pensamento, você vai dizer para ela ficar à vontade, preencher o que ela conseguir, e durante a sessão vocês vão trabalhar isso juntos, tá? Não tem problema. E aí eu vou para a supervisão, chega os benditos do supervisionando e fala assim, Cleide, você acredita que o meu paciente não sabe o que é pensamento automático? Ele não consegue preencher o RPD, ele mistura emoção com pensamento. Aí eu falo assim, mas ele não tem que saber mesmo, não. Quem tem que saber é você, ele não é psicólogo, né? Ele está querendo aprender, você que tem que saber e ir trabalhando isso com ele, psicoeducando, para ele ir aprendendo essas questões, né? E é com o tempo, né? Não é de uma sessão para outra que ele já vai sair ali sabendo separar tudo. Até a gente tem momentos que a gente também se depara com, né, questões que a gente fica meio assim, ué, o que é isso aqui que ele está me trazendo, tá? E aí, também a gente faz a psicoeducação sobre a nossa hipótese diagnóstica. A hipótese diagnóstica do Paulo, gente, é a ansiedade social, né? Então, se a gente pegar lá todos os sintomas que ele está apresentando, nós vamos encontrar dentro do manual diagnóstico sintomas que correlacionam com uma ansiedade social, né? Na questão da apresentação em público, de ficar em multidões, de passar vergonha, né? Da história pregressa dele lá, de ter passado por aquele momento lá de bullying, de chacota, né? Então, tudo isso a gente já tem essa hipótese. E aí a gente faz essa psicoeducação a partir do momento que eu fiz a escala e confirmei também esses sintomas, né? Eu confirmei essa hipótese diagnóstica, eu faço a psicoeducação sobre a ansiedade social para ele entender, né, que esse problema, como que ele acontece e como que nós vamos trabalhar, e que é possível ele ficar livre disso, que outras pessoas também já passaram por isso e que existe protocolo de tratamento, que aí a gente também está trazendo aquela instilação da esperança, né? Ele vai também tendo esperança de que aquilo ali vai passar com ele, ok?
Aí, além da psicoeducação, que já é uma intervenção, nós vamos abrir aqui mais propostas de intervenção. Então, como a gente está percebendo aí que nós temos, né, que reestruturar esse pensamento, essas crenças que ele está trazendo, não tem como abrir mão, gente, do questionamento socrático, tá? E agora tem esse livro aqui maravilhoso, Questionamento Socrático para Terapeutas, né? Aprenda a pensar e intervir como terapeuta cognitivo-comportamental, e eu trago muito isso nas minhas aulas, nas minhas supervisões, inclusive lá no canal do YouTube. Vocês já são inscritos no meu canal lá? Tem muito conteúdo bom. Lá no canal Cleide, Treinando para a Vida. Né? Naisla vai digitar aí depois para vocês. Esse canal, a gente tem uma aula minha sobre o questionamento socrático, 7 passos do questionamento socrático. O questionamento socrático é muito mais do que uma técnica, ele é uma estratégia que você utiliza em vários momentos da terapia, para você poder questionar, né, essa pessoa, dialogar com ela ali, desafiando esses pensamentos, ajudando ela a reestruturar essa cognição e ela mesma aprender isso, a questionar os seus próprios pensamentos, tá? Depois a Naisa vai até colocar aí para vocês, vou pedir para ela colocar o link dessa aula, que é muito importante. Na verdade, tem 2 aulas lá que poderia complementar essa nossa aqui. A do questionamento socrático e tem uma também sobre reestruturação cognitiva. Ela vai mandar lá no grupo, tá? Naquele grupinho que nós criamos lá para mandar o link para vocês, beleza? Aí, gente, nós vamos também continuar essa intervenção, né, com o registro de pensamentos automáticos, né, principalmente para rastrear as situações que causam ansiedade, as situações ansiogênicas dessa pessoa, né, os pensamentos automáticos associados, como que isso se dá aí para essa pessoa poder ir entendendo e para a gente também entendendo e chegando às crenças dessa pessoa. Então, quando a gente faz o RPD, inicialmente, né, a gente está ali só naquela superfície, né? Situação, pensamento, emoção, comportamento, reações físicas. Mas aí nós precisamos de, dentro de pensamentos, identificar os pensamentos quentes. O que são pensamentos quentes? São aqueles pensamentos que realmente desencadeiam os sintomas de ansiedade. E aí a gente precisa também de pesquisando e questionando essa pessoa no sentido dos pensamentos que o significado desses pensamentos. Quando ele diz que sem as suas notas ele não é capaz de fazer, o que isso significa dele mesmo? O que isso diz dele mesmo? E aí a gente também pode usar uma outra pergunta, que é do questionamento socrático, né? Se a pessoa não consegue responder, a gente pergunta para ela assim, mas se uma pessoa te falasse isso, que ela não consegue fazer a palestra, porque ela não achou as notas dela, e isso e aquilo, o que isso diria dessa pessoa? Que às vezes é mais fácil ele falar sendo do outro do que sendo dele, né? Então, isso a gente vai utilizar sempre o registro de pensamentos, tá? Ô, Cleide, mas e aquela pessoa que não consegue escrever de jeito nenhum? Eu entrego para ela o exercício, ela não escreve. Hoje nós temos, né, a vantagem de usar isso daqui, esse aparelhinho aqui, telefone, ela pode registrar também no telefone. Existem apps, né, aplicativos que facilitam isso. Tem algumas agendas já de psicólogos, né, esses sistemas de agenda que inclusive tem esses apps que você pode utilizar dentro da própria agenda. Mas você também, se ela não escreve, se ela não registra no celular, né, você vai ter que explicar para ela a funcionalidade, é uma psicoeducação do plano de ação, o para que ela tem que fazer isso, o que isso vai ajudar. E aí,
Se de todas ela não fizer, o que nós vamos fazer? Trazer a narrativa dela dentro do consultório e nós vamos construindo ali com ela. Eu gosto muito de usar o quadro, né? Em todas as salas de consultório aqui do Espaço Treinando para a Vida, a gente tem um quadro justamente para você, quando a pessoa vai falando, você escreve lá para ela visualizar, ela precisa visualizar isso para ir trazendo esses insights do que significou, do que significa para ela, das mudanças que ela precisa fazer a partir dali, tá? Como nós estamos tratando de uma hipótese diagnóstica, de um diagnóstico de ansiedade social, qual que é o tratamento de escolha, gente? Qual que é o indicado, padrão ouro para isso? É a exposição, né? Então, nós vamos criar aí uma hierarquia de exposição. Nós vamos fazer aquela lista de todas as situações que sejam difíceis para essa pessoa estar exposta, vamos classificar, né, de 0 a 5, de qual que é mais difícil, para qual que é menos difícil para essa pessoa. Depois que você faz essa lista, classifica com essa pessoa, aí nós vamos criar, né, uma forma de expor desde a menos temida para a mais temida. A gente não começa da mais difícil, não, tá? A gente começa da mais fácil para essa pessoa ir criando essa confiança, né? Desenvolvendo essa habilidade de saber que ela consegue enfrentar. Depois a gente vai fazer também essas exposições, né? Pensando aqui em exposições controladas. O que seriam isso? Ela é gradual, né? Começando pela menos para mais, mas com o apoio e o feedback do psicólogo, né? Do terapeuta. Você precisa estar, às vezes, acompanhando, dependendo da situação, você vai estar com a pessoa. Já existiu, né, casos, por exemplo, de eu ir, no caso, ir com a pessoa para, nesse caso, não era ansiedade social, fobia específica, de ir para ela andar de elevador, de ir com ela no aeroporto para ela ver, né, o avião. Existem casos que a gente vai, por exemplo, pessoa quer ir numa festa, num coquetel, e ela não tem coragem, aí você vai. Tudo isso, gente, inclui no valor das sessões. Você cobra a sessão. Você fica num cantinho lá da festa e ela vai para a festa para ela ter essa segurança no enfrentamento. Então, tudo isso a gente tem que ser, né, bem inteligente no sentido de traçar isso com a pessoa, ver, né, quais são as dificuldades, o que tornaria ela mais segura para fazer o plano de ação e ela executar. E em alguns momentos o terapeuta vai precisar estar com ela para essa execução, tá? Peraí que alguém que está querendo entrar. Bom, aí passamos por, né? Estamos passando. Isso aqui não quer dizer que você vai fazer uma coisa e outra. Talvez você vai fazendo, né, desse jeito que eu estou falando, e algumas coisas vão ser concomitantes. Mas uma pessoa que tem ansiedade social não tem como passar por uma terapia sem a gente trabalhar as habilidades sociais. Então, é esse THS aqui, né? O treino de habilidades sociais. E a gente vai utilizar muito a questão do role play, né? E a prática dessas habilidades. Então, a gente vai simulando, junto com essa pessoa, situações dentro do consultório em que ela vai praticando, a gente vai fazendo com ela o papel da outra pessoa e ela dela mesma, e a gente inverte, a gente faz o papel dela, ela faz da outra pessoa, né? De iniciar conversa, de receber crítica, de lidar ali com os elogios, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com os elogios. Então, tudo isso é praticado, né, através do treino de habilidades sociais, né? A gente vai fazendo com base no THS para essa pessoa desenvolver um repertório social que facilite o enfrentamento das situações que ela está trazendo, ok? Nós temos também as técnicas de relaxamento, que podem e devem ser utilizadas. Nós podemos utilizar o relaxamento, né, através da respiração, aquele, né, de pedir a pessoa para respirar, segurar o ar, soltar devagar, dela prestar atenção nessa respiração. Também podemos utilizar o relaxamento muscular progressivo, né, que é ensinar aquele de Jacobson. Nós também podemos ensinar essa pessoa a fazer essa prática, tanto da respiração quanto do relaxamento muscular, todos os dias, para que ela vai fortalecendo, né,
a ação disso no corpo dela. Não é só na hora que ela estiver ansiosa que ela vai fazer, porque aí não vai funcionar. Ela já tem que estar treinando o cérebro dela, né, nesse relaxamento, para quando vier uma situação ansiogênica, ela consiga aplicar e se acalmar e isso realmente ter um resultado, ok? Eu geralmente faço com a pessoa, não só da ansiedade social, mas todas as pessoas com quadro de ansiedade, eu faço nas primeiras sessões, para ela já ter um alívio dos sintomas dentro do consultório. Faço a experiência, explico, né, o fundamento disso, porquê disso, e passo isso como plano de ação para ela incorporar na rotina dela, para ela fazer todos os dias, ou de manhã, ou de noite, ou na hora do almoço, a hora que ela quiser, mas ela incorporar isso como, né, aí eu até brinco assim, ó, é como se você tivesse que tomar um remédio, você tem que tomar todo dia o remedinho naquele horário, então todo dia você vai respirar naquele horário que é o seu remedinho, para diminuir a sua ansiedade, tá? E aí tem uma outra prática, né, de relaxamento, que na verdade não é bem o relaxamento, mas é a meditação, que é o mindfulness, né? A Deidre aí, minha colega, tem que trabalhar essa questão do mindfulness também, né, Deidre? Bastante, que eu já vi uns posts seus sobre isso. Então, o mindfulness, ele vai nos ajudar, né, a aumentar essa consciência e a aceitação do sentimento, porque tudo que a pessoa quer, né, o ansioso, é fugir desse desconforto da ansiedade. E é negar essa ansiedade. E a gente já sabe também na técnica lá do Bernardo Ranger, acalme-se, o primeiro azinho, ele é o quê? Aceite. Aceite essa ansiedade, é só ansiedade, ela vai passar, né? Então, o mindfulness é uma forma que ajuda a pessoa a desenvolver isso daí. É uma forma funcional, né, de se trabalhar para aceitação da ansiedade, né? E aumentar aí essa consciência para ela saber lidar quando a ansiedade chega. Bom, aí à medida que todo esse miolo aí do tratamento, né, que essa parte toda são as sessões intermediárias, né, a partir do momento que a gente já fez a entrevista, que a gente já fez as escalas, a psicoeducação, aí começamos com o RPD, começamos aí a trabalhar mais o questionamento socrático, a gente já a exposição gradual, né, habilidades sociais, técnica de relaxamento, a gente está promovendo toda essa reestruturação cognitiva da pessoa. Então, esse tratamento ele já está passando aí para as sessões finais, né? Então, se já está, né, tendo resultado, a pessoa já está melhor com tudo isso aí, nós vamos passar para as sessões finais. Nas sessões finais, gente, nós entramos aí na prevenção de recaída. Cleide, como que eu faço prevenção de recaída? Primeira coisa, a gente tem que identificar junto com essa pessoa quais são os sinais que ela está caindo em recaída, né? O que que poderia, né? Como que ela identifica os sinais da recaída? Como reconhecer isso no começo, antes de que isso aumente e chegue no ponto que quando ela chegou lá. Então, os primeiros sinais, né? Eu comecei a evitar sair, ou estou tendo um desconforto quando eu estou num ambiente social, estou me negando, né, a assumir algum compromisso que eu tenho que me expor. Então, a gente vai listar ali quais são os primeiros sinais. Depois, a gente vai traçar um plano de ação para as recaídas. Aí, nós vamos pegar quais foram as estratégias que a gente utilizou ao longo do tratamento que funcionaram e que ela pode utilizar quando necessário. Né? Como que ela vai fazer se ela perceber que ela está começando a fugir das situações? O que que ela viu lá que funcionou? Não foi a exposição, ela enfrentar? Então, ela precisa se expor a essas situações. Como que essa exposição aconteceu? Ela precisou de fazer uma técnica de relaxamento, né? Então, a gente vai traçar com ela o plano de ação em caso de recaídas. O que que ela faz? Ok? Outra coisa, a partir desse finalzinho aí, né, da prevenção de recaídas, a gente vai também
avaliando, reavaliando e ajustando, né? Então, nós vamos ter momentos para discutir, para questionar, para monitorar o progresso. Aí a gente vem com o espaçamento das sessões, né? A partir da prevenção de recaída, a gente já começa, se é semanal, passa para quinzenal, e aí a gente começa a observar como que essa pessoa fica, ela vai trazendo e a gente vai confrontando isso daí e monitorando se ela está mantendo. Nós fazemos os feedbacks, né? E ajustes nessa fase do tratamento. Ah, não, ele ainda não está pronto para ficar quinzenal, né? Está tendo muitas recaídas, então vamos voltar para o semanal. E a gente vai observando os resultados. Como que a gente encerra, né, a terapia? Né? Como que nós vamos encerrar? Nós vamos fazer toda essa revisão do progresso, né, o que foi aprendido durante o tratamento, e vamos traçar um plano de continuidade. Como que eu vou manter isso após o tratamento? Qual a manutenção que eu vou fazer? O que vai passar a fazer parte, que vai continuar sendo parte da minha vida a partir desse treinamento, desse tratamento e que vai me ajudar? Quais são os recursos de apoio que eu tenho? Então, isso aí é o encerramento do tratamento. Eu geralmente costumo fazer com a pessoa, né? Às vezes uma entrevista para ela falar como que ela era, como que ela está agora, né? O que ela evoluiu na terapia, o que ela lembra de como ela chegou, os ganhos que ela teve, as perdas que ela teve com a terapia. Às vezes eu peço para ela escrever, que é aqueles que gostam de escrever, né? Para fazer tipo uma redação contando a história dela, antes da terapia e agora, né, com a terapia. Então, isso é importante porque são os registros que vão mostrando para essa pessoa que realmente ela, né, tem condições de continuar, né, a vida dela a partir da terapia, né, de uma forma saudável, de uma forma, né, que ela consiga superar aquelas dificuldades. Gente, e até aqui, fez sentido para vocês? Está tudo bem aí? Vamos abrir agora para vocês perguntarem, tá? Ô, Nai, você pode pegar uma água para mim, fazendo favor? Minha água acabou aqui. Vamos lá, então, perguntas. Também comentários, fiquem à vontade para vocês comentarem, perguntarem. Obrigada, Deidre. Obrigada. Vocês estão muito caladinhos, gente. Que isso? Que povo calado, que não fala nada, não pergunta nada. Ou eu que falo demais, né? Não deixo vocês falarem. Ah, Deide, acho que foi tudo tão explicado que o povo não tem pergunta. Estamos processando muito conhecimento. Adorei, Cleide. Aula maravilhosa, aula excelente, como sempre. Vai ficar gravada? Vai. Muito bom. Gente, quero mostrar para vocês, né, enquanto vocês vão colocando aí os comentários, que eu trabalho muito aqui, ó, na supervisão, esse baralho aqui, tá? Baralho para treinamento de terapeutas cognitivos, desenvolvendo competências e metacompetências, tá? Então, esse baralhinho aqui é uma das coisas que eu trabalho com os meus supervisionandos. E agora, eu trouxe do congresso desse ano da federação esse outro baralho aqui é só o manual, né? Mas tem um baralho também, que ele fala sobre as reações do terapeuta, como que as nossas reações interferem, né, no tratamento, na terapia. Isso é muito importante. Sem contar que eu já falei, né, do livro da TCC de dentro para fora, que eu também utilizo algumas coisas dele, o do questionamento socrático, que são livros mais novos. Esse livro aqui também, a gente inclusive está fazendo um estudo de caso aqui no espaço utilizando ele. Ele é novíssimo, né? Lançou agora a relação terapêutica, tá? Como que isso vai impactar na prática clínica. Muito bacana também.
Sim, mando lá. A gente vai mandar no grupo, tá? Para vocês, a foto desses aí. Outro livro que eu recomendo, né, para os terapeutas. Aqui, esse livro é muito legal. Tarefas terapêuticas para a clínica cognitiva comportamental. Então, para quem fica assim, sem saber qual tarefinha, como que eu vou passar, esse livrinho, ele traz, gente, tarefas, por exemplo, de automonitoramento, de autoconhecimento, de psicoeducação, e ele é dividido em criança, adolescente e adulto. Então, serve para todos nós, né? Livro muito bom também. Bom, então, se vocês, né, estão assim, tem indicação de livros para trabalhar com crianças? Tenho sim, né? Eu posso te mandar lá, eu vou mandar lá no grupo o separadinho de criança, de adulto, tá? Para vocês. Bom, quero também compartilhar com vocês, né, que eu estou lançando, né, já tenho um grupo de supervisão e agora a gente está abrindo vagas para a supervisão em grupo comigo, baseada em evidências, né? Então, eu queria apresentar para vocês também um pouquinho de como que vai ser, que algumas pessoas já me perguntaram, né, nos stories, lá no, e que querem compreender, né, o que que seria esse grupo de supervisão. Então, esse grupo é para você que quer não fazer somente uma supervisão clássica, que é a consultoria de caso. Você vai lá, relata o caso e o supervisor te dá ali as orientações sobre aquele caso, aí você vai embora, fica não sei quanto tempo, quando as coisas estão pegando de novo, você marca uma supervisão e vem. Né? Na verdade, a gente vai trabalhar o ensino, a formação e a supervisão em psicologia baseada em evidências nos grupos, tá? Por isso, ela vai te ajudar a desenvolver competências. Então, o foco nosso não é você resolver aquele caso e pronto, acabou. O foco dessa supervisão é você desenvolver competências específicas, como eu trouxe hoje para vocês, né, que são essenciais para essa prática clínica. É você compreender, né, bem mesmo o que é fazer essa conceitualização, compreender seu paciente, desenvolver a competência de conseguir absorver e perceber ali o que ele está te trazendo. Nessa supervisão em grupo, nós vamos ter também o aprendizado colaborativo, porque às vezes a gente acha assim, mas em grupo, né? Não, o em grupo você vai poder fazer a discussão do seu caso e compartilhar a experiência não só com o supervisor, mas com as outras pessoas. E isso vai possibilitar uma riqueza muito grande. Essa supervisão também é personalizada para o seu caso, porque você vai poder apresentar o seu caso clínico. Então, vai ter o dia, cada vez da supervisão, um apresenta o clínico, apresenta o caso clínico, e a gente vai ajudando você refinar isso dentro da sua abordagem terapêutica, dentro daquilo que você está seguindo ali, e, claro, desenvolvendo a sua competência, as suas competências clínicas, não só para aquele caso, mas para todos, né? Também, nesse grupo, você vai poder aí preparar e avançar na sua carreira, né? Com confiança. Porque, gente, quem nunca sentiu inseguro diante de um caso, né? Às vezes a gente pega um caso clínico e dá vontade de descabelar, né? Que você fica assim, meu Deus, e agora? Né? O que que eu faço diante disso? Então, a gente vai adquirindo essa confiança e as competências necessárias a partir desse momento juntos. Bom, como que vai funcionar então, Cleide, esse grupo de supervisão? São 5 meses de supervisão intensiva, 20 encontros toda semana, né? Não é a cada 15 dias ou uma vez no mês. Toda semana você vai ter um encontro de 2 horas comigo e com os demais colegas do grupo. Esse grupo é fechado a partir do momento que, né, nós começarmos, é o mesmo grupo até o final, não entra outras pessoas. Por quê? Porque, né, a gente precisa de ter esse crescimento em grupo, né? Então, o grupo tem que estar no mesmo time, são grupos heterogêneos, por isso eu faço com a pessoa o preenchimento de uma aplicação, a qual ela vai relatar as necessidades dela, para que o grupo fique, né, mais funcional ali, tá? O formato dos grupos, né? São sessões online, interativas. Nós vamos, dentro da sessão, combinando a supervisão dos casos
e o desenvolvimento das competências e discussão de algumas coisas, né, teóricas, das abordagens que eu vou trazendo e vou trazendo as coisas novas para vocês, né, as atualizações. Aí nós temos 2 horários de grupo, né, previstos aqui, que eu já fiz uma pesquisa, um levantamento e que foram votados. Então, eu tenho quarta às 18 horas ou quinta às 8 horas da manhã. Ah, Cleide, nenhum desses horários dá para mim, né? Vamos tentar fazer aí um esforço. Quem sabe você consegue remanejar alguma coisa para você já entrar nesse grupo que começa agora no início de junho, que a gente vai começar 2 grupos agora no início de junho. Então, você pode verificar aí, né, e tentar ajustar a sua agenda de forma que você consiga participar, tá? Para quem que é esse grupo? Para recém-formados que buscam orientação prática e teórica, né? Também para quem já é experiente, mas está interessado em atualizar, né, em aprimorar as competências, em conviver com outros profissionais, não ficar aí solitário no consultório, né? E é também para pessoas que desejam expandir o seu network, porque através do grupo você vai formando aí uma rede mesmo de contato, de relacionamento e de trabalho, né, para enviar, para poder a pessoa mandar pacientes para vocês. Então, quanto que é a supervisão, Cleide? É R$ 300 por mês. Só que quem fizer a compra hoje, né, entrar no grupo hoje, você vai ter 20% de desconto no primeiro mês, que vai ficar R$ 240. Esse pagamento não é por plataforma, ele é feito no Pix diretamente, né? Então, se você tem o interesse, nós vamos deixar o grupo lá aberto para você poder, né, já manifestar o seu interesse e já fazer a compra. Nós vamos garantir esse preço, né, para quem comprar hoje e entrar no grupo hoje, né? A partir, aliás, vou deixar 24 horas, né? Porque teve gente que teve que sair antes de terminar. Então, vou deixar 24 horas esse valor para vocês no primeiro mês. A partir do segundo mês, né? Os R$ 300, e serão 5 meses, né? Que a gente vai começar agora em junho e vai até outubro, toda semana, com a supervisão do caso clínico, com a base teórica e com o desenvolvimento de competências, né? Então, aqui já tem também o QR Code, né? Esse QR Code é para você já preencher a aplicação. O que é a aplicação? É um questionário que a gente quer saber sobre você, eu quero saber, né, a sua prática, quais são as suas necessidades, qual o dia da semana e horário que é melhor para você. Então, você vai colocar lá, né? Então, já escaneia aí o QR Code, já corre lá, preenche a sua aplicação, né? Para você garantir a sua vaga. Eu não falei também, não é só o preço, não, né, gente? São vagas limitadas, porque senão não consigo acompanhar de pertinho vocês. Quem já é meu aluno do TAP sabe, né? Que eu gosto de acompanhar de pertinho, que eu gosto de, né, trabalhar bem juntinho com vocês para acompanhar esse crescimento, né? Então, fica aí esse convite para vocês. A Naisla até mandou aí também para vocês, né, a aplicação, para quem não conseguir escanear o QR Code, está aí. E aí, vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma foto final, gente? Vamos lá? E eu quero saber aí, né, de vocês, se alguém também já se interessou aí para o grupo, quer fazer parte desse grupo, coloca aí, eu quero, tá? Para a gente ir conversando. Vamos lá? Abrindo aí as câmeras. É esse povo que fica em casa aí descabelado, de pijama. Na hora que eu falo, eles passam um aperto para vir aqui abrir a câmera, né? Ah, mas tem muita gente que está aí arrumadinho já, né, Verônica? A Deidre, que abriu primeiro. Luana, Eliane. Vamos lá? Divana, cadê você? A Divana está de mudança, gente. A Naisla, Laís, Poli, Nayara. A Divana, impossível aparecer.
Você eu sei, Divana, que você tem uma boa desculpa, tá de mudança, imagino, com duas crianças, como é que não tá aí? Poli, vamos abrir aí sua câmera, Poli, para você aparecer, para a gente tirar uma foto. Laís e Nayara. Vou dar-lhe uma, dar-lhe duas. Se vocês não aparecerem, nós vamos tirar assim mesmo, hein? Vamos lá. Sorriam. Naisla, tira aí também para garantir. A Naisla, gente, ela é minha assistente aqui, me ajuda nesse processo todo aí com vocês, né? Tá sempre nos bastidores, mas ela, né, é que me ajuda a efetivar esse trabalho aqui, tanto do TAP quanto da supervisão, da mentoria, ela me ajuda a organizar. Bom, espero, gente, que tenha, né, feito sentido para vocês. Agora ficou um pouquinho, gente. Quem quiser abrir o microfone aí também para falar um pouquinho da experiência da aula de hoje, né? Se vale a pena a gente repetir, pode abrir aí para a gente escutar a voz de vocês também. Eu gostaria de agradecer, né, Cleide, a oportunidade. Eu gostei muito da aula de hoje. É um assunto que realmente não sei, né, quantas colegas, mas eu acho que acaba sendo assim um pouco como se fosse um gargalo mesmo, às vezes, na nossa prática. Às vezes, eu não deixo de fazer anotação, eu tento fazer essa conceitualização da melhor forma possível, mas toda vez que eu escuto falar, que eu assisto alguma aula, eu entendo que precisa aprimorar um pouquinho mais. E é na prática mesmo, não tem como. E leva tempo, é uma questão de treino, a gente vai treinando a escuta também, porque se eu sei que eu tenho que fazer uma conceitualização, então a minha escuta ela começa a ser mais direcionada. Então, assim, foi fantástico, né? Foi muito bom. E eu penso que é a questão de praticar mesmo. Agora é praticar e não é fácil, é difícil, porque tem alguns casos que a gente pode ter algumas hipóteses que elas não vão se confirmar. A gente pode estar em algum dia também que a nossa escuta não está muito legal, porque não é todo dia que a gente está ali. A gente, eu tento estar 100%, mas existem alguns fatores, né, que podem nos afetar. Às vezes a gente não está esperando, mas às vezes o comportamento do paciente, ele nos afeta, né? Mexe também com os nossos esquemas, com as nossas crenças centrais. Então, nesse aspecto, às vezes, assim, a hora de fazer a conceitualização, a gente pensa assim, agora eu preciso fazer a minha também, porque tem alguma coisa ali, né, que bateu, que chocou, que ativou. Então, assim, mas é sempre uma descoberta fantástica. Foi excelente, muito esclarecedor. E eu acho que falar de conceitualização, ela não pode se esgotar. Eu acho que de tempo em tempo é muito interessante refazer esse exercício, principalmente em grupo. Acho que isso é muito rico, né? Ótimo. Mais alguém, gente, quer falar? Luana tá que fala aí, mas é com outra pessoa que tá falando aí. Eu estou ajudando a Manu a fazer dever. É mesmo? Que Manu tanto aí. Eu falei, Manu. E aí, Manu, Ai, tá estudando aí, né? tá aqui. Luana, você fica dividida aí, né? Muita coisa, né? Três crianças também. Não, só enquanto começou a aula, eu já dei banho no Miguel, no Lucas, já participei da reunião do condomínio, eu já voltei, a Manuela chegou. Agora estou fazendo dever com ela. Não é Pois é. mole, não, mas estou aqui. Ainda bem que vai ficar gravado, depois você vai rever, né? Por isso que eu estava preocupada, que eu preciso assistir essa aula de novo. Foi muito boa. A parte que eu Uhum. peguei, sim, foi excelente. Muito rica. Uhum. Poliana, quer falar, Poliana, a sua experiência com a aula de hoje? Seu microfone está desligado, acho. Olá, meninas, boa noite. Boa noite.
Você desligou o microfone de novo. Acho que essa vida corrida de mãe, mulher, esposa, dona de casa, profissional, né? A gente vai ouvindo ali, participando, fazendo as outras coisas tudo ao mesmo tempo. Mas é sempre muito rico, Cleide, participar aqui com você. É, igual a colega anterior aí trouxe, né? Quando a gente fala sobre essa questão da conceitualização, a gente se pega, às vezes, eu tinha colocado mesmo a questão do desvalor, né? Então, trazer essa clareza é sempre muito válido, sempre muito importante, porque às vezes a gente fica tão no automático, né? E aí a gente acaba se perdendo também alguma coisa ou outra ali dentro de alguns pontos que acaba sendo assim cruciais e que faz toda a diferença. É verdade. Então é isso, gente. Eu espero, né, que tenha feito sentido mesmo para vocês, que todo mundo, né, tenha tirado um proveito aí. Vocês todas têm meu contato também, tenho contato, né, lá do grupo. Podem perguntar, podem mandar sugestões também de próximos temas, né, que de tempo em tempo eu vou fazer uma aulona dessa, assim. Então podem mandar. Como eu falei, sigam o canal lá, a gente está trazendo muito conteúdo agora mais voltado para psicologia. Toda terça-feira eu estou trazendo um livro, uma indicação de um livro, tá? Então, acompanhe mesmo e vamos fortalecer, né, esse vínculo entre nós, porque eu acho que algumas coisas também a gente fica muito sozinho, né, muito sem saber a quem recorrer. E a gente tendo um grupo, assim, uma comunidade, um vai ajudando o outro e a gente vai saindo melhor, né, a cada dia, desenvolvendo um com a experiência do outro, tá bom? Um grande beijo, então, para vocês e eu encontro vocês por aí, lá no grupo também de supervisão. Tá? Beijo. Obrigada por isso, Cleide. Beijo. Obrigada, Cleide. Boa Muito noite a obrigada. todas. Foi ótimo estar Boa com noite, Mariana. vocês. Obrigada, Cleide. Muito obrigada. Boa noite.